Você já sentiu aquele frio na espinha que parece paralisar todo o seu corpo? O medo é uma sensação tão comum quanto misteriosa, mas o que será que ele realmente representa? Seja bem-vindo ao Sem Rótulos Apenas Experiência, onde exploramos formas de pensar e compreender os desafios emocionais da vida. Hoje, vamos mergulhar fundo na natureza do medo e como ele pode influenciar nossas escolhas e experiências. O medo é uma das emoções mais primitivas do ser humano, moldada ao longo de milênios para garantir a nossa sobrevivência. Ele já nos protegeu de predadores, nos alertou contra situações perigosas e nos manteve atentos às ameaças ao redor. No entanto, no mundo moderno, onde os perigos físicos imediatos são menos frequentes, o medo muitas vezes se desloca para áreas mais subjetivas. O medo de falhar, de ser julgado, de perder algo ou alguém importante, e até mesmo o medo do desconhecido. Será que nesse novo contexto ele ainda nos protege ou se transformou em uma barreira que nos limita em relação ao nosso crescimento e realização? É fundamental entender que o medo não é em si um inimigo. Ele é uma emoção que carrega informações valiosas para nossas inseguranças, desejos e instintos mais profundos. Quando compreendido, ele pode ser um guia para a autorreflexão, nos ajudando a explorar o que realmente importa em nossas vidas. Por outro lado, quando deixamos o medo assumir o controle, ele pode nos paralisar, criar muros ao redor de nossas oportunidades e nos desconectar com o nosso potencial. Ressignificar o medo não significa eliminá-lo, mas sim aprender a ouvir o que ele tem a dizer sem permitir que ele dite nossas ações. Transformar o medo em uma força impulsionadora exige coragem, autoconhecimento e muitas vezes a disposição de enfrentar aquilo que mais nos amedronta. E a pergunta que fica é: como podemos transformar o medo em um aliado no caminho da nossa evolução pessoal, em vez de deixá-lo como um obstáculo à nossa liberdade e autenticidade? A resposta está em olhá-lo de frente, questioná-lo e integrá-lo como parte de nossa jornada. O medo tem raízes profundas em nossa biologia, nascendo no sistema límbico, especificamente na amígdala, que funciona como um alarme interno. Quando detectamos algo que percebemos como ameaça, esse sistema ativa a famosa resposta de luta ou fuga, preparando nosso corpo para reagir. O coração acelera, os músculos tensionam e a mente se concentra na sobrevivência. Nos tempos antigos, esse mecanismo era essencial para nos proteger de predadores e riscos externos, garantindo nossa sobrevivência como espécie. Hoje, porém, vivemos em um mundo onde os perigos raramente são físicos e imediatos. Ainda assim, esse mesmo sistema é adicionado diante de situações simbólicas, como falar em público, enfrentar mudanças inesperadas ou até mesmo encarar o desconhecido. O medo que antes nos salvava agora pode nos imobilizar, criando barreiras para o crescimento e a realização pessoal. É fascinante como o medo carrega essa dualidade. Ele pode ser tanto uma prisão quanto uma ponte. Quando o ignoramos ou resistimos a ele, muitas vezes ficamos presos, paralisados por cenários que criamos em nossa mente. Por outro lado, ao reconhecê-lo e explorá-lo, o medo pode nos levar a possibilidades. Ele nos alerta para que consideramos importante e para onde devemos olhar com mais atenção. Além disso, o medo é profundamente revelador. Ele nos mostra o que valorizamos, o que nos marcou ao longo da vida e até o que mais desejamos em nosso íntimo. Por trás do medo de falhar, por exemplo, pode estar o sonho de alcançar algo grandioso. O medo de mudanças pode refletir um apego ao que traz segurança e conforto. E o medo do julgamento talvez revele o quanto buscamos aceitação e conexão. Assim, ao invés de ver o medo apenas como um adversário, podemos encará-lo como um guia, um espelho que reflete nossas vulnerabilidades
e nossos desejos mais profundos. Ele nos desafia a olhar para dentro e a entender quem realmente somos. Nos escritos de Sêneca, o filósofo estoico nos deixou uma reflexão poderosa. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E será que ele estava certo? Pense em quantas vezes você já foi dominado por um medo que, no final das contas, nunca se concretizou. Quantas noites mal dormidas, quantas oportunidades perdidas e quantas situações evitadas por algo que, na realidade, existia apenas em sua mente. A psicologia moderna dá suporte a essa ideia, mostrando que muitos dos nossos medos são, na verdade, projeções mentais. Elas se originam não de perigos reais, mas de interpretações ou antecipações que fazemos sobre o futuro. O nosso cérebro, em sua busca por prever e evitar ameaças, muitas vezes exagera os riscos e subestima nossas capacidades. Assim criamos cenários internos carregados de tensão, sofrimento e ansiedade que raramente se confirmam no mundo externo. Isso não significa que os medos devam ser descartados ou ignorados. Eles têm uma função muito importante ao nos alertar sobre possíveis dificuldades. Contudo, é fundamental distinguir entre o medo baseado em fatos e aquele alimentado pela imaginação. Para isso é útil questionar nossos pensamentos. Isso é realmente uma ameaça ou é apenas a minha mente criando histórias? Quando percebemos que grande parte do sofrimento está na antecipação e não na experiência em si, começamos a recuperar o controle. Podemos então olhar para o medo com mais clareza, encará-lo pelo que ele é, um sinal e não uma sentença. Talvez Sêneca estivesse nos convidando a viver com mais presença, deixando de lado os tormentos fictícios da mente, para encarar a vida como ela é, momento a momento. Da perspectiva humana, o medo nos conecta a algo maior, nossa vulnerabilidade. Ele nos lembra que somos humanos, imperfeitos e sujeitos ao inesperado. Reconhecê-lo é o primeiro passo para crescer. Já do ponto de vista técnico, o medo não é algo imutável. Ele pode ser trabalhado e transformado. Uma das estratégias mais acessíveis é a respiração consciente. Quando respiramos profundamente de forma controlada, ativamos o sistema nervoso parasimpático, ajudando nosso corpo a sair do estado de alerta e a retornar a um estado de calma. É uma maneira simples, mas eficaz de acalmar a mente e o coração no momento em que o medo surge. Outra técnica poderosa é a meditação. Ao nos concentrarmos no presente, podemos observar o medo sem nos identificar com ele, percebendo-o como uma emoção passageira e não como uma verdade absoluta. A prática regular de meditação nos ensina a acolher as emoções com mais serenidade, reduzindo o impacto que elas têm sobre nossas ações e decisões. Além disso, a exposição gradual é uma abordagem amplamente reconhecida na psicologia. Ela envolve enfrentar, de forma planejada e progressiva, os gatilhos do medo, começando pelos menos intensos e avançando para os mais desafiadores. Essa técnica permite que o cérebro se familiarize com a situação temida, diminuindo a reação de medo ao longo do tempo. Essas estratégias nos lembram de algo essencial. O medo é uma emoção natural, mas não é uma sentença definida. Ele pode ser compreendido, trabalhado e superado. E ao enfrentá-lo, não apenas diminuímos seu poder, mas também ampliamos nossa liberdade para viver com mais coragem e autenticidade. Se você sente que o medo está te limitando, experimente começar com algo simples. Pare e respire profundamente. Quando respiramos com calma, damos ao nosso corpo e à mente chance de sair do estado de alerta e entrar num espaço mais reflexivo. Nesse momento, pergunte para si mesmo: exatamente do que eu tenho medo? Nomear o medo é o primeiro passo para entendê-lo. Depois questione: esse medo é real ou é uma projeção da minha mente? Muitas vezes perceberemos que não estamos reagindo a um perigo concreto, mas a uma possibilidade que criamos na nossa imaginação. E ao identificar isso, o medo começa a perder sua força paralisante. Outra abordagem útil é dividir o problema em partes menores. Um grande medo
quando fragmentado, se torna mais manejável. Pense em pequenos passos que você pode dar, ao invés de tentar resolver tudo de uma vez. Se possível, confronte esses pequenos pedaços do medo de forma gradual. Cada ação, por menor que pareça, é um avanço significativo. Lembre-se, o progresso não precisa ser perfeito ou rápido. O importante é começar. Ao dar cada passo, você não apenas enfraquece o medo, mas também fortalece a confiança em si e na sua capacidade de enfrentar desafios. Afinal, é do enfrentamento e não da fuga que encontramos a verdadeira coragem. O medo é uma parte inevitável da experiência humana, mas ele não precisa ser seu inimigo. Ao invés disso, que tal vê-lo como um mestre que aponta onde estão suas maiores oportunidades de aprendizado e transformação? E aí, o que o medo tem ensinado para você ultimamente? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Vamos continuar essa conversa e explorar juntos os nuances da vida. E até lá, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais reflexões como essas. E até o próximo vídeo, Artistas Emocionais.